Fala galera, beleza? Então eu estou começando agora uma nova série, né, que vai ser de JavaScript e vai ser mais ou menos a mesma ideia do Elasticsearch, que foi a última que eu fiz, que é falar de alguns pontos que normalmente a gente só passa quando tem problema ou alguma coisa do tipo. Também falar da evolução do ECMAScript 6, o porquê que eles botaram alguns comportamentos novos, né? Às vezes não é só por estética, tem um porquê. No primeiro vídeo, eu queria começar por uma das coisas que foram as primeiras a dar suporte do ECMAScript 6, que foi o let e o const, né, let e as constantes, que já tem suporte em quase todos os browsers, já tem, né, então acho que é bacana a gente começar por essa parte e ver o porquê que eles colocaram isso e como isso se comporta dentro do JavaScript. Então a gente vai começar por essa parte aí. Eu vou falar um pouco de como let e const se comportam dentro de escopos, como se comportam em loops e também qual é a diferença de var, né? A primeira coisa que a gente tem que ver, né, antes de começar a falar de let e de const, é os problemas que a gente tinha com var. Por exemplo, a gente tem no JavaScript o lance do escopo e isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma função e eu declaro uma var ali, e eu tenho outra função dentro, eu vou ter outro escopo, né? Eu vou ter um escopo separado ali dentro. A mesma coisa acontece com if, com coisas do tipo. Pela lógica, eu não era para conseguir acessar essa var fora desse escopo, né? Mas var, quando tu declara ela passa pelo processo de hosting, né? Que a gente chama. Que tem um post meu, inclusive, depois eu boto o link na descrição, sobre o hosting. Que é basicamente a declaração dela é movida para o topo e ela fica acessível por todos os escopos, o que pode trazer problema. Aqui eu fiz um exemplo, basicamente, ó. Eu tenho um if aqui na linha 1 até a 4, eu tenho um if que nosso exemplo vai entrar aqui. Então quer dizer, ó, if true, aí vai criar isso aqui vai ser um escopo diferente e a gente vai dizer que essa variável var declaration vai receber um valor x. Se não, se não vai retornar nulo aqui, é só um exemplo. Mas, vamos até tirar esse return aqui, porque não faz sentido a gente ter. Ó, se não, a gente vai só mostrar o var declaration. E aqui embaixo a gente tem um console log para falar var declaration. Então quer dizer o seguinte, se esse if não entrar, aqui teria que dar erro, né? Porque a gente não era para ter na linha 6, na linha 8, uma variável lá. Vamos rodar aqui para entender melhor. Ó, esse aqui é o parará. Esse é o olha lá. Eu não botei um console log ali, tá. Beleza. Então o que quer dizer? Ele entrou no if, iniciou o var declaration, botou um valor e fora desse escopo, lá embaixo, eu dei um console log e ele estava lá. Né? Então isso é um comportamento estranho, né? Que normalmente o pessoal se quebra quando chega nisso. Por exemplo, aqui tem outro caso que é comum. Ó. False. Ele não vai entrar no if agora. Ele não vai entrar no if. Ó, dentro do else, deu um defined, quer dizer que ele tem acesso a essa variável, só ela está undefined porque a gente não botou nenhum valor. Então quer dizer que não importa onde eu criar essa variável, dentro de qual escopo for, ela vai estar disponível para todos acessarem aqui. E isso é um comportamento, né, ruim, né? Se a gente vem acostumado com outras linguagens que fazem bind só onde foi declarado, né, a gente
provavelmente vai ter alguma dor de cabeça com isso. Bom, pensando nisso, o comportamento que eles colocaram em let de const é o comportamento que a gente espera. Por exemplo, aqui se eu vier aqui e mudar de var declaration para let, por exemplo, né? Agora vai ser um let. E eu vier aqui e rodar, ele vai quebrar, ó. Por quê? Porque ele entrou no else direto, né? Porque está o if false. No else, ele não vai ter acesso a essa var declaration, né? Porque eu criei ela lá na linha 2, dentro do if. Então eu não vou ter acesso a esse cara aqui. Eu não posso ter acesso. E esse é o comportamento que a gente espera. Então isso aí é uma das diferenças do let e do const de var. Eles são criados onde são lidos. Então o interpretador vem lendo o arquivo, quando chega aqui na linha 2, por exemplo, ele inicia esse cara. Ele não faz que nem o var fazia de carregar tudo, botar todos eles para o topo do arquivo, fazendo hosting, e deixava eles lá. E só botava valor neles quando chegava na linha onde eles foram declarados. Então, isso é uma diferença um pouco meio confusa, né? Mas é bem bacana de saber. Mas seguindo adiante, a gente tem agora também outra diferença aqui. A gente não pode, quando a gente tem um let, vamos tirar isso daqui, cadê? Vamos tirar aqui. A gente não pode declarar esse cara de novo também, ó. Que isso aqui prevê, ó, se a gente botar aqui, por exemplo, let ele vai dar erro, ó. Ele não vai deixar nós declarar de novo. Ele vai dizer aqui, ó, esse cara já foi declarado. Isso aqui prevê, né, previne que a gente não fique reescrevendo a mesma variável, né? Então esse é um comportamento bem bacana que tem do let e do const. E isso aqui não quer dizer que eu não, olha só, por exemplo, eu posso aqui embaixo, não precisa ser só um let, eu posso tentar criar outra variável com o mesmo nome, só que usando var em vez de let. Ele não vai deixar eu criar também. Se eu tentar fazer isso com const, ele também não vai deixar eu fazer. Então isso é um comportamento bem legal. Outra coisa que é bacana é o seguinte, ó. Vamos deixar esse if aqui true para ele entrar aqui. Mas aqui tem uma coisa que, ó, se eu declarar o var aqui, var declaration, ó, declarei aqui em cima. E aqui dentro do if, eu declarar ele de novo, ele vai deixar eu fazer isso. Ó, ele não deu erro nenhum, ele deixou eu fazer. Por quê? Porque a gente pode sobrescrever uma variável que já foi declarada dentro de outro escopo usando let. E diferente do var, se eu der um console log aqui embaixo, ó, ele vai estar undefined, ele está pegando aquele var que eu declarei lá na linha 1. Se eu, por exemplo, usasse var aqui embaixo, o que ia acontecer? Por causa do hosting, ele ia me printar com valor. Isso é uma coisa que faz com que a gente tenha que estar sempre se cuidando, né? Para não fazer. Isso é coisa que vai acumulando e vai dando erro de comportamento inesperado às vezes. Porque aqui mesmo, ó, dentro do if eu estou declarando uma variável e ele está botando ela lá para cima. Lá onde está aquele var declaration que eu comentei, ele está fazendo a mesma coisa que eu fiz. Que está comentado, está fazendo a mesma coisa que o JavaScript está fazendo a mesma coisa, porque é um var. Se eu mudar de var para let, ele não vai fazer esse comportamento. Ele vai dizer que esse cara aqui, ele está undefined. Isso foi uma das grandes sacadas de let e de const.
Mas seguindo adiante, agora vamos falar um pouco de const. O que é const? Const é constante, né? Baseado nas programação desde sempre, desde os tempos mais primórdios. Constante são valores constantes, ou seja, tipo, é um valor que eu vou atrelar ele, eu vou setar ele e eu não vou mais poder alterar ele. Essa aqui é a moral de const. Por exemplo, aqui, ó. Vou fazer um exemplo de const aqui. Vamos tirar esse cara daqui, cadê? Ó, aqui. Ó, por exemplo, aqui, vamos tirar isso. Aqui eu vou ter o seguinte, ó. Vou ter um const, opa. Vou baixar uma linha só para ficar mais fácil de ver. Const test igual a x. E aqui eu posso dar um console.log teste. Só para a gente ver. Vamos rodar o arquivo. Beleza, está apresentando o x, né? Se eu vier e tentar iniciar essa const, por exemplo, aqui const teste novo, e não dar um valor para ela quando eu iniciar ela, o que vai acontecer? Ele vai me dar erro. Ó. Eu não passei o inicializador para ela na declaração. Então, constantes, elas sempre tem que ter um valor quando forem inicializados. Porque, afinal, são constantes, né? Ele vai esperar esse valor para sempre. Outra coisa interessante é o seguinte, ó. Se eu tentar, por exemplo, dizer que agora teste vai ser igual a y, ele também vai me dar erro, porque eu vou tentar alterar o valor da constante que já foi atrelado. Então, eu não posso alterar esse valor. Isso é uma coisa interessante de constante também. Aqui, a gente tem uma exceção que é importante falar. Quando a gente tem uma constante como objeto, por exemplo, nome Valdemar. Tá? Aqui eu tenho uma constante como objeto. Vamos lá. Beleza, tá o meu objeto certinho. Se eu tentar alterar ele, teste igual a x. Vou tentar alterar o valor dessa constante. Não deu. Vou tentar alterar o nome da constante lá dentro do objeto. Teste.nome igual a x. Ele conseguiu alterar. Por quê? A constante ela faz o bind direto do tipo que tu mandou. Então tu fez aquele cara ali, é uma string parará, o valor é esse, guardou. Ah, tu fez um objeto, beleza, o objeto eu guardei aqui. Mas as propriedades que estão dentro daquele objeto, tu pode mudar ele quando tu quiser. Só tu não pode eu fazer o seguinte, por exemplo. Digamos que aqui embaixo eu quisesse botar outro objeto para esse teste. Ó, mesmo objeto, para vocês verem como é engraçado. Nome Valdemar. Mesmo objeto que eu fiz lá em cima. Ó, não vai dar. Por quê? Porque ele vai ter que fazer o bind de outro tipo para ele. Vai ter que fazer o bind de outro objeto. E não só mudar o valor de dentro. Então a constante não vai poder ser alterada. Então uma coisa bacana é uma coisa bacana da gente ter noção de como isso funciona. Uma coisa também interessante da gente falar é sobre let versus const, né? Tem até depois eu vou deixar o artigo escrito, mas basicamente let e const tem o mesmo comportamento, se comportam da mesma maneira dentro de loops, se comportam da mesma maneira quando fazem bind, quando pertencem a um escopo, o mesmo lance de só aparecerem onde foram definidos, tanto let quanto const tem o mesmo comportamento. Então isso é uma coisa bacana da gente ter em mente. Mas agora, outra coisa também que dava dor de cabeça na gente, dev, JavaScript, é o lance do quando a gente trabalhava com var em loops, né? Por quê? Vamos ver aqui. Vamos ver, tem um exemplo aqui. Cadê? Opa.
Aqui, vamos ver, deixei alguns exemplos feitos. Parará. Vamos ver esse exemplo aqui. É o seguinte. Aqui eu tenho um exemplo que eu tenho. Primeiro eu crio. Deixa eu tirar aqui. Não. Primeiro eu crio um var funcs, que vão ser um array de funções. Digo que esse var funcs vai ser um array, só que está vazio. E aí eu faço um for, começando de 0 até 9. E naquele array funcs, eu vou dando push e vou botando uma função que dentro dela dá um console log do i do meu for. Né? Então, cada vez que eu passo pelo loop, eu boto uma função dentro desse array de funções. Então, eu vou ter no final vou ter um array com 10 funções e cada uma delas recebeu um i em cada vez que passou pelo loop. Então, aqui embaixo eu faço um for each nessas funções e mostro ela para me mostrar o valor. Então, se eu passei 10 vezes pelo loop começando de 0 até 9, o que eu esperaria é que ela me devolvesse 0, 1, 2, 3, parará, por 1, como a gente espera de um loop. Mas o legal é que isso não acontece. Olha só, vamos ver aqui o node, exfor. Olha lá o que aconteceu. Me printou 10 vezes o número 10. Por que ele fez isso? Porque a cada vez que eu boto uma função boto um var dentro dessa função que vai para o array, eu passo um i para ela que é um var. Eu não estou criando um i novo nem nada, eu estou passando a referência da mesma variável para essa função. Então, todos eles vão ter o mesmo valor. E isso é um problema. Muitas vezes a gente acaba tendo problema com isso. E no ES6 eles adicionaram um comportamento especial para let em loops. Não tem a ver só com o hosting. Ele é um comportamento especial para quando é feito um loop em um let, que é o seguinte. Quando a gente tem um loop como esse, aqui por exemplo, eu vou mudar para let. Nesse caso, ele vai fazer uma cópia do i e vai mandar para essa função para mim. E aí eu vou ter a resposta esperada. Olha lá, 0, 1, 2, 3, 4 até 9. Porque a cada vez que o loop passar, ele não vai mandar aquele mesmo let para lá, aquele mesmo i para lá. Ele vai mandar uma cópia daquele cara criado. Então, dessa maneira, a gente previne aquele comportamento de antes que a gente tinha. E isso foi uma coisa bem bacana também que fizeram. Outra coisa que é interessante aqui da gente ver é o seguinte. A gente pode usar const em loop, né? Vamos ver aqui. Esse select vai ser const agora. Oh, mas aí deu erro, né? Por quê? Porque const não pode ter o valor alterado, né? E o que quer dizer? Como eu passei uma vez pelo loop, quando eu passar a segunda vez e tentar atrelar um valor diferente para o const, ele vai dar erro para mim. Então eu não posso usar const em loop, porque eu não posso alterar o valor de const. E const não tem um comportamento especial para loop, assim como let. Então constante não pode ser usado em loop. A não ser que a gente use os outros tipos de loop, né? Que são esses aqui, ó, por exemplo. Ó. Vamos fazer um esquema aqui. Olha aqui. Aqui a gente tem um... Cadê? Eu fiz aqui. Ó. Aqui é a mesma coisa que eu mostrei para vocês. Vou até rodar de novo. Ó, vai dar erro porque eu tentei assinar um valor para ele na segunda vez que o loop passou. Porque o loop é incremental, né? For i igual a 0 e mais. Cada vez que ele passa pelo loop, ele bota i mais 1 dentro do loop. Então, eu não posso alterar o valor de const. Mas, a gente tem os dois outros tipos de loop, né? Que são for in e for off. Vamos ver aqui, então, como que const se comporta num caso desse, por exemplo. Aqui, a gente tem o seguinte. A gente tem um objeto e a gente tem a chave A igual a valor, chave B igual a valor 2, chave C igual a valor 3. Beleza. E a gente
Está dizendo que for const key, eu estou dizendo que eu vou pegar desse objeto as keys dele num for in e vou printar elas. Então o que vai acontecer? Vamos ver aqui. Ó, ele vai conseguir fazer isso para mim. Ele conseguiu ir lá e pegar essas keys para mim. Só o que eu não posso fazer nesse caso é alterar o valor de key, porque ele é uma const, né? Ó, se eu tentar dizer aqui que key é igual a x, por exemplo, opa, deu erro. Ó, se eu tentar dizer que é igual a x, ele não vai dar. Então a gente tem como tirar, usando o for in, esses caras de dentro de um objeto. For in, for off, eu tenho como usar com const. Eu só não posso usar no for normal, porque o for normal vai incrementar o valor daquela variável, daquela constante aí não vai dar. Mas eu posso usar nesse outro tipo de coisa sim. E então, para finalizar essa parte aqui dos comportamentos de const de let, uma coisa legal de falar também é o seguinte: quando a gente está fazendo nosso código lá, a primeira coisa que a gente vai pensar agora é sempre botar let para tudo. Mas o pessoal tem usado bastante nos projetos que eu sigo e tal, e até quem escreve, que o bacana é a gente começar declarando tudo como constante. Porque aí, se uma coisa precisar realmente ser mudada, a gente vai lá e altera para let, senão tu deixa ele como constante. E outra coisa legal é a gente usar uma regra lá no ESLint que já veja para nós se a gente está usando let onde não precisa ou está usando ou tem que usar uma const. Então tem regras de lint que já faz isso para nós, então a gente passa ali o ESLint e ele já vê isso para nós. Então basicamente é isso. Até o próximo, pessoal.